Olá, professor, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula. Nós estamos vendo a lição dos jovens e a lição desse trimestre é Os Milagres de Jesus. E hoje nós estamos na nona lição, lição de número 9, e nós vamos falar a respeito do milagre da ressurreição de Lázaro. Tá? O texto do dia está ali na sua lição de João 11, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. João 11 e 45. É bem verdade que você vai ler com seus alunos toda essa parte de João ali, do versículo 28 até o versículo 44, vai pular alguns versículos. Logo na página 59 vai ter os versículos ali bem especificados. Mas é interessante que no seu grupo de WhatsApp, provavelmente você tem um grupo de WhatsApp com seus alunos, que você já esteja lançando para eles ao longo da semana a agenda de leitura de segunda a sábado. Isso é muito importante para que eles já que eles possam chegar na aula já com uma ideia do assunto e com alguns outros textos que falam a respeito da lição. É sempre importante você ter em mente o objetivo da lição, os objetivos. Essa lição ela vai trazer 3 objetivos, como todas as outras lições, porém hoje é debater, explorar e refletir. Debater acerca do fato da enfermidade ser para a glória de Deus e do duplo significado da morte. Nós vamos ver isso no primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos estar na questão de explorar a profundidade e a riqueza do diálogo teológico de Jesus com Marta. E no terceiro tópico, já no final da lição, a questão para refletir sobre a faceta sentimental de Jesus e também acerca da grandeza do milagre. Eu sempre gosto de trazer uma problemática, para a lição. A problemática que eu encontrei para essa lição é: todos os milagres, ou melhor, todas as doenças são para a glória de Deus? Essa é um ponto de interrogação que você vai deixar para os seus alunos. No caso, eu deixo para você, professor, e você pode escolher a problemática que você quiser para a sua didática, tá ok? Até o final da lição, nós vamos trazer alguma coisa a respeito disso. O primeiro ponto da lição diz a enfermidade para a glória de Deus. E ali nós vamos ver que Jesus é notificado da enfermidade. É interessante ressaltar a parte geográfica que está acontecendo aqui. Lázaro morava em Betânia e Jesus ele estava aproximadamente 40 quilômetros da onde Lázaro morava. E Jesus ele estava retirado por quê? Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que por causa de alguns milagres de Jesus, os religiosos em Jerusalém quiseram matar a Cristo. E como não era a hora dele ainda, ele com os seus discípulos preferiram se retirar para além do Jordão, ficar no momento a sós. Então é interessante você trazer essa ideia para a sua aula. Se você pegar ao final da sua Bíblia, algumas Bíblias de estudo, ou até mesmo se você colocar na internet, procurar no Google, baixe um mapa da região onde Jesus ele caminhou. É muito simples, é só colocar mapa dos tempos de Jesus. Você vai localizar ali Jerusalém e caso o mapa que você tenha não esteja específico ali Betânia, é só você colocar 1 centímetro para baixo de Jerusalém, porque era 3 quilômetros, era muito próximo abaixo do mapa. E com certeza esse mapa ele vai aparecer o Rio Jordão mais do lado direito. Então ali você mostra onde que Jesus estava no momento onde ele recebeu a notícia que Lázaro havia morrido. E ele tinha que percorrer todo esse trajeto até Betânia. Como eu havia falado, a distância da região onde Jesus estava até Betânia era de aproximadamente 40 quilômetros. Deve ser por esse motivo que Jesus demorou 2 dias para chegar, entende? Não a questão dele ter demorado os 4, mas provavelmente ele levaria 2 dias de viagem para chegar em Betânia. Vamos para o próximo ponto.
que diz que a doença que veio para a glória de Deus. Parafraseando o versículo 4, eu coloquei ali: o fim desta doença não é tanto a morte, mas a demonstração da glória de Deus. É muito interessante que os discípulos, eles não conseguiam entender a Cristo como alguém que estava para além do tempo e que ele sabia o que iria acontecer no dia de amanhã. Então, por isso que ele fala, essa doença, ela não é para a morte, embora, muito provavelmente, o Lázaro já estava morto quando ele falou isso, mas é para a glória de Deus. E já começando a responder a problemática da nossa lição de hoje, muitos milagres são para a glória de Deus. Eu costumo dizer que as doenças, elas existem em 3 ordens. Existem na ordem espiritual, quando é uma possessão maligna que está causando essa doença. Existe a consequência, por exemplo, a pessoa comeu muito açúcar durante a vida toda. Chegou lá pelos 50 anos e desenvolveu diabetes. Não acredito que seja uma possessão, mas também não é algo que Deus colocou para que o nome dele seja glorificado. Ela é uma consequência de uma vida que você teve. E tem a terceiro tipo de doença, o terceiro tipo de milagre que irá acontecer, que é para a glória de Deus, que nós temos no caso, o caso aqui de Lázaro, que nós estamos estudando hoje. Se você olhar no versículo 5, ele vai mostrar o amor que Jesus tinha por ele. Versículo 5 demonstra que não houve falta de amor ou ausência de interesse por parte de Jesus. Uma grande questão que nós temos nessa passagem de João é por que Jesus se demorou aí. A primeira impressão é que, poxa, ele não tinha um interesse muito grande pela família de Marta, Maria e Lázaro. Por que ele demorou tanto? Por que ele não saiu de imediato? Quando nós recebemos que algum dos nossos parentes está prestes a morrer, ou por certo até que morreu, nós deixamos tudo. Nós vamos em direção a ele, e Jesus, se gostava tanto dessas pessoas, por que ele não saiu de imediato? E é muito interessante que no versículo 5, a palavra que traduz esse amor, vamos ler ali o versículo 5, olha só. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Esse amava do versículo 5 é agapau, que é aquele amor, o amor de Jesus, na verdade, né? Por exemplo, aqui, ele é um amor que vem do coração, ele é sincero, incondicional e devoto. Ou seja, o amor que Jesus demonstrou na cruz e que ele demonstra por nós. Só que o amor dele não era apenas o amor agapau, esse amor incondicional. Porque no versículo 3, as próprias pessoas falam a respeito do amor de Jesus. Versículo 3, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esse ama, ele não é agapau, ele é filéu, que é aquele amor de sentimento, aquele amor que você troca abraço, que você dá um beijo na pessoa. Ou seja, era um amor que era visível por todos. Por isso que ela diz, aquele que você ama, aquele que você demonstra amor e carinho. Então, não é que Jesus não tinha amor, ou não tinha uma afeição pela família de Lázaro e pelo próprio Lázaro. É porque o tempo de Deus, o tempo de Cristo, estava diferente do tempo deles. Nós vamos ver isso mais para frente. No ponto 3, eu coloquei uma segunda observação ali, que Jesus usa a palavra sono com duplo sentido. É um eufemismo, ou seja, ele tentou aliviar o sentido da morte. É bem provável que quando Jesus Cristo recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Pensa aqui comigo, as irmãs de Lázaro enviam um mensageiro para anunciar a Jesus Cristo que Lázaro não estava muito bem. Então, quando o mensageiro é enviado, Lázaro estava vivo. Nós já vimos que entre Betânia e aonde Jesus estava eram 40 quilômetros. Então, ele levou 2 dias para chegar até Jesus.
esse mensageiro. Então, quando ele chegou até Jesus, é bem provável, a Bíblia não diz isso, mas a gente consegue entender, que é bem provável que Lázaro já havia morrido no momento que ele chegou para falar a Jesus que Lázaro não estava nada bem. Então, 2 dias. A Bíblia ali vai dizer que Jesus ficou mais 2 dias aonde ele estava, ele se demorou mais 2 dias. E depois, ele levou mais 2 dias para chegar até Betânia, ou seja, 6 dias. Então, a gente entende que existe 2 tipos de tempo. Einstein vai dizer que o tempo é relativo. Por exemplo, o tempo para quem espera é diferente para quem faz esperar. Ou seja, se eu estou indo em direção a alguma pessoa que está me esperando, o tempo vai passar de uma maneira diferente para mim. Nós entendemos, biblicamente, os 2 tipos de tempo que nós consideramos, que é o Cronos e o Kairos. Cronos é o nosso tempo de horas, dias, segundos, anos. Esse é o nosso tempo. E nós falamos que existe o tempo de Deus, que é o Kairos, que é o tempo dele. Então, Deus ele está trabalhando em um tempo diferente do nosso. Nós colocamos por dias, por meses, por semanas, porém Deus não. Ele sabe o tempo exato que ele deve tratar e que ele deve fazer os seus milagres, como falar com a gente, e é tão difícil nós, como os meros mortais, entender essa questão do tempo Cronos e do tempo Kairos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Agora imagine essas 2 irmãs esperando 6 dias para que Jesus chegasse até lá. Para Jesus estava acontecendo de uma maneira diferente, porque ele sabia o que estava para acontecer. Agora, para as irmãs de Lázaro, a situação não era bem assim. E é importante você frisar isso para com os seus alunos, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e Deus ele chega sempre, ou melhor, Jesus vem sempre na hora certa. Vamos passar ao segundo ponto, que diz a ressurreição e a vida. O ponto 1 que eu coloquei ali, que é o inusitado convite de Jesus. Voltar para as proximidades de Jerusalém era uma loucura, segundo seus discípulos. Por quê? Eles já haviam saído de lá, de Jerusalém, porque queriam matar Jesus Cristo. Betânia a Jerusalém era aproximadamente 3 quilômetros. Então era muito perigoso voltar para lá, que era possível que os religiosos pudessem matar Jesus Cristo ou fazer algum mal para ele e os seus discípulos. Por isso que os seus discípulos eram tão receosos em voltar. E na passagem ali, Jesus ele vai falar sobre luz, sobre trabalhar enquanto é dia, porque enquanto é dia você não tropeça. E eu gostei muito dessa versão que eu achei aqui, ó. Enquanto durar o dia, o tempo indicado pelo meu Pai para o meu trabalho terreno, enquanto houver qualquer obra para que eu realize, eu estarei seguro. E vocês estarão seguros na minha companhia. Ou seja, Jesus estava dizendo, enquanto eu tiver trabalho para fazer aqui, enquanto existir propósito com a minha vida nesta terra, vocês vão estar seguros comigo, nada vai acontecer, podemos ir até a região de Betânia, como eles foram, e nada aconteceu. Era essa a ideia que ele estava passando com essas palavras que ele falou a respeito de luz, trabalhar enquanto é dia, enfim. E Tomé, ele dá uma resposta muito legal. E algumas pessoas entendem a resposta de Tomé ali como uma resposta irônica, que ele diz, não, vamos nós também com Cristo e que morramos com ele. Tomé, diferente daquele Tomé lá do capítulo 21, se eu não estou equivocado, que ele vai dizer, olha, se eu não tocar nele eu não vou crer. É um Tomé diferente, é um Tomé ousado. Não, se Jesus está indo, eu prefiro ir com ele. Então, não era ironia, não. Isso demonstrava o amor e o afeto que ele tinha com Jesus Cristo. Não, se vocês quiserem ficar, vocês fiquem, mas eu vou seguir a Jesus Cristo. Ponto 2, encontro de Jesus com Marta. Assim como Lucas capítulo 10, 38 ao 42, Marta é ocupada, ativa, lidera. Maria, ela é pensativa, devota e ela espera no canto dela. Quando você chega nessa parte ali, você vai ver que quando Marta sabe que Jesus está chegando à cidade,
ela já vai de encontro, porque Jesus não estava vindo para a casa de Marta e Maria. Jesus, ele se encontrou, provavelmente ele ficou fora da cidade, porque os sepulcros não ficavam perto das casas, os sepulcros eles ficavam fora da cidade, não dentro da cidade. Então por isso que Jesus Cristo ele não vem até a casa, ele já fica ali, provavelmente esperando Marta e Maria para juntas irem até o sepulcro. Então antes que Jesus chegue à cidade, era bem provável que Jesus nem tinha chegado em Betânia ainda, Marta já sai em direção a Jesus Cristo e se prostra e fala, e elas têm uma conversa, e depois nós vamos ver isso. Então, você vê muito explícito a reação de cada uma. Enquanto isso, Maria estava em casa. Eu não vejo que Maria não houve uma despreocupação em ir até Jesus. Nós temos que lembrar que eles estavam com muitas pessoas na casa deles, existiam as pessoas que estavam chorando, os demais amigos de Lázaro, e é bem provável que por isso ela não foi até Jesus. Ou porque ela não ficou sabendo, porque depois Marta volta e em segredo fala a Maria, ó, o mestre quer ver você. E depois nós temos ali um diálogo altamente teológico. Olha só que legal. Marta expressa uma esperança judaica, a ressurreição do último dia. Jesus fala para ela, ele dorme, ele vai ressuscitar. E ela, sim, eu acredito que ele vai ressuscitar no último dia. Era uma esperança judaica, existe até hoje. Nós também temos essa esperança de que um dia todos irão ressuscitar na volta de Cristo. Mas Jesus ele vem para o segundo passo. Jesus usa uma palavra que ele não usou, que nenhum judeu ousava usar, que era eu sou. Assim ele alegava a sua divindade. Os judeus, eles não usavam essa palavra eu sou, porque o único que usou essa palavra eu sou foi o próprio Deus para Moisés. Eu sou. Então era uma forma de falar que ele era Deus, expressava a divindade dele. E se teve uma frase que foi muito forte, que Jesus falou e que ajudou na condenação dele, foi essa frase, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão, eu sou a porta das ovelhas. Todas as vezes que ele falava eu sou, ele estava dizendo assim, ó, eu sou como Deus, eu sou Deus. Então, quando os judeus escutavam essa palavra, para eles isso era muito forte. E Jesus estava falando, ei, eu tenho o poder de ressuscitar Lázaro, porque eu sou de Deus, eu vim com Deus e eu sou o próprio Deus. E Jesus afirmava ser o caminho para a vida terrena, mas também o caminho para a vida eterna. Hoje, nós, 2000 anos após essa passagem, para nós é muito fácil entender isso, porque nós temos toda uma ideia teológica, nós temos uma Bíblia que conta tudo isso, mas para eles isso era um tanto quanto dificultoso. Então nós vemos uma expressão de fé em Marta e posteriormente Maria acreditar nisso, porque elas pensaram, Cristo está vindo aqui apenas para chorar conosco, para estar conosco, mas não, ele veio aqui também para trazer vida terrena e através dele, através da morte dele, através de aceitar ele, vida eterna. Ok? Ponto 3. Para que creiam que tu me enviaste. Lembrando que essa foi a oração de Cristo ali quando ele foi pedir ao Pai que ressuscitasse a Lázaro. Um homem com sentimento. A continuação da história demonstra agora a humanidade de Jesus. Porém, embaixo eu coloco 3 possíveis fatos do choro de Jesus. João fala ali, Jesus chorou. Então, ele chorou por quê? Por causa da humanidade dele, vendo Marta e Maria, o sofrimento delas, porque ele conseguiu ver o pecado na vida, não apenas dos amigos, mas aqueles que estavam próximos ali, e que, olhando a morte de Lázaro, ele também viu, poxa, isso é resultado de pecado. Não que Lázaro tenha pecado, mas lembra quando a gente trouxe antes, morte, pecado igual a morte, e talvez a indignação pela hipocrisia dos religiosos que estavam ali, porque havia uma quantidade enorme de pessoas ali que estavam chorando, e muitas dessas pessoas nem eram próximos de Lázaro. Então, o que foi que trouxe a Cristo esse sentimento de tristeza e chorar naquele momento ali? Ponto 2. A dúvida dos judeus e de Marta. A ressurreição e a vida estavam ali. Curar ou ressuscitar era a mesma coisa. Não, Jesus.
os religiosos, as pessoas que estavam próximas a Jesus Cristo, você vai ver no texto ali, fala, poxa, ele curou algumas pessoas, ele trouxe vida, ele trouxe vista aos cegos e agora está aí, o melhor amigo dele está morto. Eles não entendiam que para Cristo curar alguém, trazer à vista alguém, fazer com que uma pessoa voltasse a andar e ressuscitar essa pessoa após 4 dias, era a mesma coisa. Eles estavam à frente do próprio Deus, que Ele é poderoso para todas as coisas. Então, é difícil para eles. Hoje nós temos acesso a toda a história e hoje nós temos acesso a um conhecimento de um Deus que é poderoso, mas para eles isso era tudo muito novo. E o grande milagre acontece para a glória do nome de Deus. É muito importante falar que nesse episódio, Jesus ele fala para que tire a pedra. Isso era extremamente proibido. O Talmud proibia abrir qualquer túmulo após o seu fechamento, para que as pessoas não se contaminassem espiritualmente e fisicamente com o que estava acontecendo ali, com o defunto que estava lá dentro. Uma outra coisa muito interessante, o porquê que Jesus demorou 4 dias, uma crença judaica, lembrando que os judeus eles tiveram o exílio babilônico, e nesse período que eles estiveram no exílio babilônico, eles receberam muitas informações dos babilônicos, da região, e isso alterou muito na crença que eles tinham. E uma das crenças que os judeus, inclusive os religiosos da época, tinham, é que até o 4º dia, o espírito ou a alma voltava vez ou outra ao corpo. Então, se Jesus Cristo tivesse chegado antes do terceiro dia, então era possível que ele só tinha se aproveitado desse momento em que o espírito estava por ali e teria trago Lázaro de volta. Então eu acredito que essa foi também uma das causas que Jesus demorou até o 4º dia, para que houvesse plena certeza que isso haveria de ser um milagre. Não apenas para Marta e Maria, mas também para os religiosos da época. Nós chegamos ao fim do ciclo de 7 sinais que o apóstolo João ele comentou, ele escreveu, lembrando que este milagre apenas João relata a respeito desse milagre. Se você ir direto lá para a conclusão, ela vai dizer assim, a lição de hoje encerra o ciclo dos 7 sinais elencados pelo apóstolo do amor, não apenas aos seus destinatários originais, mas também a nós, nos dias de hoje. Tais sinais trazem edificações e fazem com que creiamos no Senhor como Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. Caro professor, que você possa passar para o seu aluno que o tempo de Deus para com o nosso tempo, ele é diferente. Segundo, ele é poderoso sim, não apenas para curar, mas também para ressuscitar. E 3, entendendo o tempo, nós também precisamos entender os propósitos. É bem provável que muitas doenças, muitas dificuldades, elas se encontram e elas permanecem na nossa vida para que nós nos mantenhamos firmes e crendo que Cristo há de nos salvar e há de nos redimir. Nem todos serão curados, mas todos serão salvos um dia. E esse deve ser o firme fundamento da nossa fé, que ainda que Ele não nos cure, ainda que Ele não ressuscite, Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma aula maravilhosa, que você possa ministrar sobre os seus alunos e que você tenha um ótimo domingo de lição, de escola e que Deus abençoe você.